Entre os anos de 2004 e 2009, a caldeira de Yellowstone experimentou um notável levantamento topográfico. O solo subiu 20 centímetros devido a uma injeção massiva de novo magma subterrâneo, como um balão que vai aumentando de tamanho até estourar. Se isso acontecesse, se o supervulcão de Yellowstone entrasse em erupção, a princípio tudo ocorreria em uma única abertura. Uma pequena fratura na área onde a crosta, inchada pela pressão do magma, fosse mais fraca, como quem fura um balão com uma agulha. Mas à medida que o magma atingisse a superfície, ele rasgaria tudo, explodindo toda a caldeira, provocando uma detonação inicial tão brutal que deixaria surdos todos os seres vivos que estivessem no parque. Uma coluna de cinzas seria lançada mais rápido que o som, alcançando o limite do espaço em questão de minutos. Depois ela se expandiria lateralmente, mergulhando em escuridão total tudo o que ficasse sob ela. Logo colapsaria rapidamente, aniquilando cada ser vivo num raio de 100 km do ponto de erupção. Em menos de 24 horas, a cinza cairia sobre grande parte da América do Norte. Derrubaria linhas elétricas, provocaria curtos-circuitos, colapsaria o transporte, destruiria colheitas e contaminaria a água. A vida normal pararia completamente para sempre em todo o planeta, porque o dióxido de enxofre liberado na estratosfera se misturaria com o vapor d'água, formando uma camada de aerossóis microscópicos que envolveria toda a Terra. Esse véu global refletiria a luz solar, provocando um resfriamento brusco do clima. A temperatura poderia cair até 4 graus, chegando a temperaturas da Era do Gelo. Os polos cresceriam. O frio e a neve avançariam, os padrões climáticos seriam completamente alterados, e as colheitas em quase todo o planeta fracassariam. A produção de alimentos em escala mundial entraria em colapso imediatamente. Começariam as guerras pela fome. A civilização como conhecemos hoje desapareceria. E só restariam pequenos redutos de grupos rebeldes organizados, cercados por doenças, morte e canibalismo. Olá e bem-vindo ao de Ciência. Porque não é uma questão de se, mas de quando. E para responder, precisamos entender o conceito do índice de explosividade vulcânica. É uma escala que vai de 0 a 8 e mede a magnitude das erupções vulcânicas. Ela leva em conta o volume total de material ejetado, a altura que ele atinge e sua duração. Para colocar em perspectiva, a erupção mais famosa da história recente da humanidade, a do Monte Vesúvio, que devastou Pompeia e transformou seus habitantes em fantasmas de cinzas. Foi apenas um 5. 5 de 8. O que diabos é um 8 então? Bem, um 8 é um supervulcão. Um vulcão que em algum momento da sua história teve uma erupção que atingiu um índice de explosividade de 8. Não existe 9 na escala, pois não é possível neste planeta acumular tanta energia antes que ela arrebente a crosta. O último supervulcão foi o do Lago Taupo, na Nova Zelândia, há 27 mil anos, quando os humanos já estavam por toda a Europa e Ásia, e estávamos prestes a cruzar para a América. Portanto, sim, são pouco frequentes, mas vão ocorrendo a cada poucos milhares de anos. Se a erupção do vulcão do Lago Taupo acontecesse hoje, teria o mesmo efeito catastrófico que a de Yellowstone. A humanidade paleolítica conseguiu resistir a esse apocalipse natural porque não tinha nada a perder. Por um lado, não existia civilização com cadeias de produção em massa suscetíveis a colapsar. E por outro lado, o planeta já estava há muitos milhares de anos em uma era glacial, então estávamos bastante preparados para os efeitos de um resfriamento global. Para o que a humanidade não estava preparada foi para a erupção do supervulcão de Toba, a erupção vulcânica mais poderosa ocorrida nos últimos milhões de anos, e portanto, em toda a história da humanidade. Isso aconteceu há cerca de 74 mil anos no norte da ilha de Sumatra, onde hoje fica o Lago Toba. Tentar assimilar a magnitude desse monstro é ambicioso, mas talvez te ajude a saber que durante cada segundo em que a erupção acontecia, era liberada uma energia equivalente a 70 mil bombas de Hiroshima a cada segundo. A erupção durou 14 dias, o céu a milhares de quilômetros escureceu e o som das explosões pôde ser ouvido pelos nossos antepassados em boa parte do planeta. Estima-se que as temperaturas podem ter caído até 8 graus em média, provocando o colapso de muitos ecossistemas terrestres, tanto pelo frio quanto pelas secas massivas resultantes da falta de evaporação durante anos. Gosto de dizer que essa foi a única vez que a humanidade presenciou um verdadeiro apocalipse, literalmente. Poderia muito bem ter sido o fim da nossa espécie.
Estou falando da polêmica teoria da catástrofe de Toba, que defende que esse evento catastrófico pode ter provocado um gargalo genético em nossa espécie que por muito pouco não nos extinguiu. Ela nasce do estudo genético das populações humanas, que revela algo muito perturbador. Há cerca de 65 mil anos, o número total de humanos no planeta era de apenas entre 1.000 e 10.000 pessoas. Toda a nossa história, toda a sua existência e a de todos os seus entes queridos esteve nas mãos da sobrevivência de um grupo de pessoas que poderia ter sido pequeno o suficiente para caber em apenas 2 aviões, A380. Essa teoria não é totalmente aceita, pois embora o gargalo populacional seja algo que se sabe com bastante segurança que ocorreu, a ciência não tem certeza se ele pode ser totalmente atribuído ao supervulcão de Toba. Com essa perspectiva, podemos voltar à grande pergunta: será que Yellowstone será o Toba do século XXI? Bem, no Natal de 2013 ganhou popularidade um estudo que descobriu que o volume de magma sob Yellowstone é significativamente maior do que se pensava até então. E recém-saído do forno, em janeiro deste mesmo ano, 2025, saiu outro artigo fascinante que trouxe muita luz sobre o assunto, pois conseguiu fazer uma espécie de escaneamento em 3 dimensões do mastodonte que jaz sob o parque nacional mais famoso dos Estados Unidos da América. Nele é apresentado este mapa tridimensional onde as estruturas que você vê são as zonas com magma, as câmaras magmáticas e as cores representam sua composição. O amarelo é basalto, que simplificando bastante, é o magma que vem diretamente do interior da Terra. O manto, bem quente e pouco viscoso, flui com facilidade. É ele que fornece energia para todo o sistema. As zonas laranja e vermelhas, como a própria cor indica, são as perigosas. É ali que o magma, ao interagir com a rocha já existente na região, cria riolitos, um tipo de magma muito mais viscoso que, como uma rolha de garrafa de champanhe, bloqueia a liberação de energia. Não deixa o magma fluir, então, em vez de ser liberado de forma gradual, ele é liberado de forma repentina, com toda a energia acumulada durante décadas, séculos, milênios ou milhões de anos, escapando em um instante. É por essa razão que Yellowstone é tão perigoso. Este estudo encontrou outra coisa muito importante. Essas câmaras magmáticas não são completamente líquidas. Na verdade, é exatamente o contrário. Elas contêm, em sua maior parte, rocha sólida, com aproximadamente apenas 10% de magma líquido, o que não é suficiente para desencadear uma erupção. A chave da questão está em quão rápido essas câmaras podem se encher. Em média, Yellowstone entra em erupção a cada 725 mil anos e a última foi há 630 mil anos, então ainda restariam cerca de 100 mil anos. Mas é preciso lembrar que os vulcões não funcionam como a matemática, eles não são totalmente previsíveis e suas erupções não seguem padrões claros. Na verdade, na última supererupção de Yellowstone, as câmaras magmáticas se encheram muito rapidamente, em questão de décadas, não de séculos. Portanto, resumindo, é extremamente improvável que o cataclismo de Yellowstone aconteça durante a sua vida. Mas se você é jovem, ainda não podemos descartar totalmente que você vá vivenciar isso, e menos ainda depois do susto que tivemos em 2004 com as injeções repentinas. Mas o fato de Yellowstone não ser tão preocupante não quer dizer que não haja outros vulcões mais perigosos com os quais devemos nos preocupar. O gigante adormecido americano é o supervulcão mais famoso graças a um documentário um tanto dramático exibido pela BBC. Em 2005, que junto com Hollywood, desviaram a atenção da mídia mundial do verdadeiro titã adormecido do planeta. O mesmo que antigamente quase erradicou nossa espécie para sempre. Isso mesmo! Sob as águas pacíficas do Lago Toba, sua câmara magmática, maior que a de Yellowstone, está se enchendo novamente. Pouco a pouco, mas sem parar, o solo está se elevando e fortes terremotos estão ocorrendo na região. Assim como em Yellowstone, é difícil prever quando e como voltará a explodir. Mas se isso acontecer, sabendo do que foi capaz no passado, numa época em que não dependíamos de tanta estabilidade climática mundial, é melhor estarmos preparados. Porque mesmo assumindo que voltaríamos à Idade da Pedra, isso pode não ser suficiente para sobreviver. Antes de terminar, queria lembrar vocês que se gostam desses vídeos, vocês têm a possibilidade de apoiá-los tornando-se membros do canal. Ultimamente tenho dedicado todo o meu tempo aos shorts. Foi a forma que encontrei de tornar o projeto sustentável. Mas honestamente, criativamente falando, eu prefiro isso aos shorts, se ao menos fossem rentáveis para mim. Cada um desses vídeos exige várias semanas de pesquisa,
roteirização e edição. Eu achava que poderia conciliar isso com os shorts, mas não consigo. Se houver apoio suficiente, posso voltar a me dedicar a esse formato. Quero fazer isso, mas preciso da ajuda de vocês. Além disso, a partir de agora, todos os membros do canal poderão assistir a todos os meus novos vídeos 2 dias antes. Obrigado a todos e a todas por estarem sempre aí, todos esses anos apoiando meu trabalho. Agora sim, muito obrigado por assistir ao vídeo e até logo.